Tá aí o Elias Russo. Ó, eu quero destacar aqui, teve uma pergunta de um varandeiro falando sobre o que eu acho sobre o ranking de torcidas que foi divulgado numa pesquisa no Instituto Atlas Intel, né? Divulgou um ranking com 14 times mais populares do futebol brasileiro. Bom, vamos lá. Essa pesquisa foi divulgada no dia 7 de março. No dia 7 de março, aliás, foi divulgada no dia 6, perdão. 14 times com maiores torcidas do futebol brasileiro, margem de erro de 2 pontos percentuais. Bom, vamos lá. O Santos aqui é o 12º colocado com 6,6 milhões de torcedores, né? 3,1% de torcida no território brasileiro. Vamos lá. O líder é o Flamengo na primeira colocação. Deu um pequeno problema aqui, peraí, deixa eu... Aqui, o Flamengo com 46,9 milhões de torcedores no país, 21,9% da torcida. Corinthians, 30,4 milhões de torcedores, 14,2%. São Paulo é o terceiro colocado com 21,2 milhões, 9,9%. Na quarta colocação, Palmeiras, 16,5 milhões, 7,7%. Na quinta colocação, o Vasco da Gama, com 13,2 milhões, 6,2%. Cruzeiro, 13 milhões de torcedores, 6,1%. Sétimo colocado, o Grêmio, com 9,8 milhões de torcedores, 4,6%. Oitavo colocado, Atlético Mineiro, 9,2 milhões de torcedores, 4,3%. E olha aqui, Bahia, 7,7 milhões de torcedores, 3,6%. Internacional, décimo colocado, 7,5 milhões, 3,5%. Fluminense, 11º, 7,2%. Santos, 12º, 6,6 milhões, 3,1%. Botafogo, 4,2 milhões de torcedores, 2%. E o Sport, 4 milhões de torcedores. Olha, me dá uma impressão que essa pesquisa foi muito focada no público do Nordeste, hein? Não sei, hein? Porque, veja bem, eu não vou discutir Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco. Não vou discutir. Cruzeiro e Grêmio. Também não quero entrar muito nesse mérito. Agora, Atlético Mineiro, Bahia, Internacional, Fluminense. Elias, mas nunca que Atlético Mineiro, Bahia, Internacional e Fluminense tem torcida maior que o Santos. E digo mais, a diferença da torcida pro Santos pro Botafogo é muito maior que 2,3, 2,4 milhões de pessoas. Não é possível. Isso é um absurdo. Todo respeito ao esporte. Eu tenho família nordestina, família pernambucana. O Santos tem muito mais torcida que o Sport. Mas muito mais. O Sport é forte no Nordeste. Mas não dá para comparar o Sport em termos de torcida com o Santos. Então, Elias, tem muita coisa errada aqui. No meu ponto de vista, o Santos é a 7ª, no máximo 8ª maior torcida do país. Realmente é um absurdo, né, Marcão? Eu gostaria de saber onde foram feitas essas pesquisas, em que cidades, né? Porque não é possível o Santos ser 12º aí. Concordo com você, os 4 ou 5 primeiros aí tudo bem. Mas, por exemplo, os times de Porto Alegre tem a torcida só lá, né? Não tem torcida como tem o Santos fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo, o Atlético, o Cruzeiro, da mesma forma. Então, realmente, acho que é uma pesquisa. Eu, sinceramente, quando eu ouço isso, eu vejo tanto falar em pesquisa, seja sobre futebol, sobre política também. Eu nunca fui ouvido, nunca ouvi ninguém, não conheço ninguém que foi ouvido. Então, realmente, acho que eles têm um modo de fazer essa pesquisa ali. Eu não acredito que tenha entrevistado tanta gente assim para dar esse percentual de 6,2%. Realmente é um absurdo. O Santos, que a gente sabe que estava com mais de 8 milhões de torcedores, eu acredito que tenha aumentado essa torcida, né? Então, realmente, para mim, completamente furado isso daí, viu, Marcos? O Santos aqui nessa pesquisa perdeu 1 milhão e 400 mil torcedores. 1 milhão e 400 mil torcedores. Eu não acredito, de fato, que o Santos tenha perdido isso de um ano para o outro. Não acredito. Para mim, a torcida do Santos está entre a 7ª, 8ª maior torcida do país. É claro que nós temos Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco ali na frente do Santos. Talvez o Grêmio, o Cruzeiro, eu concordo, porque o Grêmio tem muita torcida também fora do Sul, o Cruzeiro também. Agora, para por aí.
né? Atlético Mineiro, Bahia, Internacional e Fluminense não estão, na minha opinião, nem perto do Santos. Nem perto do Santos. Agora me chama muita atenção esse número do Botafogo aqui. Esse número do Botafogo é surreal. O Botafogo não tem torcida, pô. O Botafogo não tem torcida. Pô, o Botafogo sofre pra lotar lá o Engenhão. Sofre. Os caras têm que fazer campanha, tem que fazer um monte de coisa. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá pra comparar a torcida do Santos com a torcida do Botafogo, hein? Não dá pra comparar. Total, né? Porque, pra mim, Elias, a torcida do Santos é o dobro da do Botafogo. Se o Botafogo tá aqui 4,2 milhões, o Santos é no mínimo 8 milhões e meio de torcedores, Elias. No mínimo. E a do Sport aqui, 4 milhões. A torcida do Sport é muito grande, mas no Nordeste. No Nordeste, em Pernambuco. Acho que os times do Nordeste, né, Marcão? O próprio Bahia também tem uma torcida muito grande em Salvador, na Bahia, mas acho que fora dali, acho que poucos têm torcida tão grande como tem o Santos, por exemplo. Você falou do Grêmio, o Cruzeiro ter torcida fora dos estados deles lá, mas acho que não tem tanta torcida quanto o Santos tem, né? Basta ver os varandeiros que a gente vê aqui, né? E a torcida que vem de fora quando tem jogo do Santos no Morumbi, tanto torcedor que a gente viu de fora e o Santos ter caído tanto assim de um ano para o outro, realmente é um absurdo. Eu, sinceramente, eu respeito, mas não acredito nesses números, não. Eu não acredito nesses números e diferente de você, eu não respeito esses números não, porque para mim são números falsos. Para mim são números falsos. Eu queria entender melhor aonde que foi feito essas entrevistas, essas pesquisas. Para mim tá claro aqui que tem um erro grande. Quando eu olho o número do Botafogo, quando eu olho o Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, sabe quando que o Fluminense tem mais torcida que o Santos? Nunca. Nunca. Sabe qual que é a chance do Fluminense ter mais torcida que o Santos? Zero. O Fluminense, em momento algum, tem mais torcida que o Santos. Nunca, mas não passa nem perto. Não dá nem pra comparar o Fluminense em termos de torcida com a do Santos. Mas nunca. Entendeu? Então, aqui tem o Bahia. O Bahia pode estar próximo ao Santos, mas acima do Santos, não. O Bahia tem muita torcida em São Paulo, é verdade. Né? O Bahia é muito tradicional, é muito forte. A gente sabe, em termos de torcida, do Nordeste é muito forte. Mas Fluminense é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Internacional, não, para. É um absurdo. Isso é um absurdo. Bom, a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate.